O patrão arrogante humilhou Tião, quebrando seu pote de moedas. Mas os cacos revelaram uma fortuna escondida que mudou seu destino para sempre. Esta história te mostrará que Deus vê o coração, não as aparências. Então, fica até o final. E não esquece de se inscrever para mais histórias como esta. O sol de meio-dia castigava o chão rachado do sertão, levantando um bafo quente que cheirava a poeira e mato seco. Tião caminhava lentamente, conduzindo o burro brasa com uma corda gasta entre os dedos calejados. Seus olhos pequenos guardavam uma serenidade antiga, fruto de uma vida dedicada à terra e à oração silenciosa. Todos os dias, antes mesmo que o primeiro galo cantasse no terreiro, Tião já estava de pé na sua pequena choupana de pau a pique. Ele começava a manhã acendendo um resto de vela diante de um altar improvisado, onde pedia força para enfrentar o fardo da pobreza com a espinha ereta. Suas mãos grossas, marcadas por sulcos que pareciam os rios secos da região, preparavam um café ralo com reverência absoluta. Cada gole quente era um agradecimento silencioso pela vida. Ele então acariciava o lombo do brasa, seu burro fiel, sentindo o calor do animal como única companhia verdadeira naquela solidão. Aquele pote de barro escondido sob o assoalho solto não era apenas um recipiente para moedas de cobre, era o santuário de suas esperanças mais profundas. Tião guardava cada centavo que sobrava da venda de lenha, fruto de um esforço que fazia suas costas latejarem sob o luar. Ele se lembrava de quando sua falecida esposa dizia que o pouco com Deus era muito, e essa memória era o combustível que o impedia de desistir nos dias de fome. Cada moeda que caía no fundo do pote ecoava como uma promessa de que, na próxima safra, ele teria sementes para plantar seu próprio roçado de milho. O cenário mudava drasticamente quando o doutor Juvenal chegava montado em seu cavalo marchador, cujos arreios de couro legítimo brilhavam mais que a própria dignidade do vilarejo. Com anéis de ouro apertando seus dedos gordos, ele falava com uma voz autoritária que silenciava até o canto dos pássaros. Juvenal olhava para Tião não como um homem, mas como uma ferramenta gasta que deveria ser descartada se parasse de funcionar. O patrão consultava seu relógio de bolso de prata a cada minuto, bufando de impaciência diante do ritmo calmo do trabalhador, demonstrando um desprezo profundo por qualquer um que não ostentasse riquezas e poder político. A primeira humilhação aconteceu num final de tarde, quando o sol tingia o horizonte de um vermelho sangrento. Tião aproximou-se para receber seu pagamento semanal, mas o doutor Juvenal, com um sorriso de escárnio, deixou as moedas caírem propositalmente na lama espessa da beira do curral. Enquanto Tião se ajoelhava com dificuldade para recolher o pouco que lhe pertencia, o patrão ria alto, afirmando que aquela era a posição correta para alguém da sua classe social. Tião manteve o silêncio, embora seu rosto queimasse de vergonha e seus dedos buscassem o metal frio enterrado no lodo, processando a dor com uma resignação santa. Na feira do sábado seguinte, diante dos vizinhos e comerciantes, a crueldade de Juvenal escalou para um nível insuportável para qualquer alma humana. Ele acusou Tião de uma dívida de juros inexistente, alegando que o velho estava lhe roubando tempo e produtividade no campo de lenha. O silêncio da praça era pesado como uma pedra no peito, enquanto o patrão gritava que a honestidade de pobre era apenas um disfarce para a falta de ambição. Tião sentiu a primeira lágrima pesada escorrer, não por medo, mas pela injustiça que feria sua honra diante de todos. Aquela acusação falsa seria o estopim para a tempestade que estava por vir. Estou escrevendo o bloco 3, ato 2. A primeira noite após o desastre foi a mais fria que Tião já sentira em seus 60 anos. Ele estava deitado sobre o chão batido de sua choupana, sentindo o vento assobiar cruelmente pelas frestas das paredes de barro.
O silêncio da casa, antes preenchido pelo tilintar esperançoso de suas moedas, agora pesava como uma lápide sobre seu peito cansado. Ele olhava para o canto escuro onde o assoalho estava arrancado, sentindo uma dor física que ia além do cansaço do roçado. Seus pensamentos giravam em torno da injustiça, enquanto o fiel burro Brasa soltava um relincho triste lá fora. Nos dias que se seguiram, a sobrevivência tornou-se um exercício de paciência e humilhação silenciosa. Tião buscava gravetos no mato para trocar por um naco de pão duro ou um punhado de farinha, mas seu corpo, agora mais magro, começava a fraquejar. Mesmo com as roupas cada vez mais gastas e a barriga roncando de vazio, ele ainda fazia questão de se lavar na bacia de águas turvas e pentear os cabelos brancos. Ele mantinha a dignidade como quem guarda um tesouro invisível, recusando-se a mendigar, preferindo a fome ao desonrar o nome que seu pai lhe deixou com tanto suor. Os cacos do pote de barro tornaram-se o símbolo de sua ruína aos olhos do povoado. Quando Tião passava carregando os pedaços que restaram, vizinhos como o maldoso Ramon zombavam abertamente, dizendo que ele estava guardando o lixo que o patrão lhe deixara. Tião aceitava as piadas sem dizer uma palavra, sentindo o peso daquela cerâmica quebrada como se fosse o próprio coração despedaçado. Ele chegava em casa e colocava os cacos sobre a mesa velha, observando como o brilho do barro se perdia na penumbra. A zombaria externa era apenas o reflexo do deserto que sua alma atravessava. Foi então que Tião caiu de joelhos e soltou o grito que estava entalado em sua garganta por semanas. "Por que permitiu isso, senhor?" Ele bradou, com a voz embargada pela raiva honesta de quem sempre seguiu o caminho reto. "Eu trabalhei sob o sol escaldante. Fui honesto com cada centavo e nunca cobicei o que não era meu. Mas recebi apenas desprezo e dor." Suas mãos tremiam violentamente enquanto ele confessava seu cansaço absoluto, soluçando contra o assoalho frio. Ele não aguentava mais carregar o fardo de ser o justo que sempre perde para os ímpios gananciosos. Aos poucos, a fúria deu lugar a um arrependimento suave e uma entrega total. "Perdoa-me, meu pai, se falei com o veneno da amargura. É que a dor é funda demais para eu suportar sozinho", sussurrou Tião, com o rosto colado na terra. Ele abriu as palmas das mãos, simbolizando que não possuía mais nada para lutar ou esconder, aceitando qualquer destino que viesse das mãos divinas. Um silêncio sobrenatural preencheu a choupana, e uma paz inexplicável começou a derreter o gelo que envolvia seu coração. O peso nos ombros sumiu, restando apenas uma certeza silenciosa de que não estava abandonado. Movido por essa força renovada, Tião decidiu que não deixaria sua casa em ruínas. Começando a limpar cuidadosamente o buraco onde seu pote ficava, ele pegou cada pequeno caco com ternura, como se cuidasse de uma ferida viva, ignorando o riso dos que passavam pela estrada. Enquanto retirava a terra acumulada e as lascas de madeira podre do assoalho, seus dedos tocaram algo que não era cerâmica nem terra. Era um pedaço de metal enferrujado, uma quina que ele nunca notara antes sob o assoalho. Seu coração acelerou e ele sussurrou um obrigado cauteloso, sentindo que o sinal havia chegado. Tião escavou com as unhas, ignorando a dor, até que a quina de metal revelou um baú de madeira escura, pesado de segredos antigos. Ao abrir a tampa rangente, seus olhos marejados encontraram maços de papéis amarelados pelo tempo, guardados por seu avô com uma fé que agora florescia. Eram escrituras legítimas de terras que todos julgavam secas, mas que o mapa detalhava possuir olhos de água profundos e permanentes. O coração do velho trabalhador disparou, percebendo que o tesouro nunca esteve nas moedas do pote, mas no solo que ele pisou com humildade durante décadas de labuta produtiva. Seu Zé, um vizinho de alma generosa que sempre dividia seu fumo com Tião,
entrou na choupana e estacou diante da cena. Ele viu o amigo de joelhos, abraçado aos documentos como se fossem a própria vida, e ao ler o conteúdo das escrituras, soltou um assobio de espanto. Tião, você é o dono da terra mais rica desse sertão, exclamou Zé, com a voz embargada pela alegria sincera de ver a justiça divina se manifestar. A notícia da descoberta começou a circular pelo vilarejo como o perfume da chuva chegando na terra seca, trazendo uma nova esperança para todos. E tu, antes de continuar com esta história, quero te fazer uma pergunta. De que país e cidade você está nos acompanhando hoje? Escreve aqui abaixo nos comentários. Me encantaria saber sua origem e sua opinião sobre este relato. E deixa-me contar algo importante. 95% de quem vê nossos vídeos ainda não está inscrito no canal. Se você é um deles, anima-te a se inscrever agora mesmo para não perder nenhuma reflexão transformadora. De verdade, muito obrigado por estar aqui conosco e por fazer parte dessa família que cresce a cada dia com muita fé e esperança renovada. Os sinais do milagre tornaram-se inegáveis quando a primeira nascente jorrou água mineral pura, cristalina como as lágrimas de gratidão do velho Tião. Com o primeiro adiantamento que recebeu de um geólogo da capital, ele não comprou luxos, mas ferramentas novas e sacos de sementes de qualidade para distribuir. A choupana foi remendada com carinho e o burro brasa agora comia o melhor feno da região, com o pelo brilhando sob o sol. Tião caminhava pelo povoado com a mesma humildade de sempre, mas agora carregava o peso de quem tem os bolsos cheios para poder transbordar na vida alheia. A fofoca sobre a fortuna de Tião chegou aos ouvidos do doutor Juvenal, enquanto ele polia seus anéis de ouro na varanda da mansão. Inicialmente, ele soltou uma gargalhada ruidosa, afirmando que um ignorante como Tião não saberia distinguir uma escritura de um pedaço de jornal velho. No entanto, a curiosidade mórbida e a inveja corrosiva começaram a consumir seus pensamentos quando viu os caminhões de equipamentos chegando à humilde propriedade. O patrão, movido por uma obsessão repentina, decidiu que precisava verificar pessoalmente como o velho do pote quebrado estava conseguindo tamanha atenção das autoridades e de grandes empresários. O confronto aconteceu sob a sombra de um juazeiro centenário, onde Tião trabalhava serenamente. Doutor Juvenal chegou com sua postura arrogante, tentando esconder o choque ao ver o brilho de paz no rosto do antigo empregado. Ouvi dizer que você teve sorte, Tião, disse o patrão, com um tom carregado de ironia. Não é sorte, doutor, é bênção de Deus, respondeu Tião, sem desviar o olhar. Juvenal tentou minimizar a conquista, alegando que as terras eram improdutivas, mas Tião retrucou com firmeza. O senhor julgou pela aparência e quebrou meu pote, mas Deus viu o que o senhor desprezou. Percebendo que não conseguiria diminuir Tião com palavras, Juvenal mudou de tática e ofereceu uma soma em dinheiro que faria qualquer homem tremer. Eu compro essas terras de você agora mesmo, por 10 vezes o que valem, propôs o patrão, com os olhos injetados de pura ganância. Tião recusou prontamente, explicando que o que Deus deu não tem preço e deve servir ao povo, não ao egoísmo de um só homem. Juvenal perdeu o controle, revelando sua verdadeira natureza ao ameaçar o velho, afirmando que a justiça dos homens pertencia a quem tinha poder e que Tião se arrependeria. Naquela mesma noite, a violência da ganância bateu à porta de Tião de forma covarde e silenciosa. Enquanto o velho dormia o sono dos justos, capangas mandados por Juvenal invadiram a choupana, revirando tudo até encontrarem o baú de madeira. Tião acordou com o cano frio de uma arma em seu peito, sendo obrigado a assistir. Em silêncio absoluto, seu tesouro ser levado para a escuridão da noite.
Ao amanhecer, ele se viu novamente diante do vazio, com o assoalho arrancado e o baú desaparecido, sentindo que a prova de sua fé havia atingido o nível mais doloroso e difícil possível. Estou escrevendo o bloco 4, ato 4. Manuel, o motorista do Dr. Juvenal, não conseguiu pregar o olho naquela noite maldita. Ele tinha visto a silhueta dos capangas saindo da choupana com o baú de Tião, e a culpa pesava em seu peito como se ele mesmo tivesse puxado o gatilho. O medo de perder o emprego era grande, mas o remorso de ver um homem santo ser roubado pela ganância era ainda maior. Tomado por uma coragem que nunca soube que possuía, Manuel procurou o delegado do povoado logo ao amanhecer, contando cada detalhe da conspiração. Ele apresentou o lenço de seda que Juvenal deixara cair perto da casa de Tião como prova irrefutável daquele crime. A praça da igreja estava lotada sob o sol de domingo, quando o delegado convocou o doutor Juvenal diante de todos. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo murmúrio do vento nas palmeiras imperiais. O patrão tentou manter a pose, ajustando o relógio de prata com mãos trêmulas. Mas a voz do motorista Manuel ecoou firme, relatando a crueldade do roubo planejado na calada da noite. Quando o baú foi encontrado escondido no fundo da adega da mansão, a máscara de Juvenal caiu como gesso velho. A comunidade, que antes se calava por medo, agora gritava por justiça, enquanto Tião observava tudo com uma tristeza profunda nos olhos. A queda de Juvenal foi tão rápida quanto sua ascensão injusta, provando que a colheita sempre chega para quem planta espinhos. As autoridades descobriram que sua fortuna era construída sobre fraudes e dívidas forjadas, resultando no confisco imediato de suas terras e bens. O homem que se orgulhava de anéis de ouro viu seus dedos ficarem vazios, e sua mansão tornou-se uma sombra silenciosa de sua antiga arrogância. Seus funcionários o abandonaram no momento em que os pagamentos cessaram, deixando-o sozinho em uma casa fria. Ele perdeu o respeito, o poder e a própria voz, descobrindo que, sem o dinheiro que tanto idolatrava, ele era o homem mais pobre de todo o sertão. Semanas depois, Juvenal caminhou até a terra de Tião com os ombros curvados e as roupas simples de quem já não tinha nada a perder. Ele encontrou o velho trabalhador perto da nascente, cercado pela vida que brotava daquela água mineral. Eu não mereço nada de você, Tião, mas o remorso me consome mais que a pobreza, confessou o antigo patrão com a voz quebrada. Tião colocou a mão calejada no ombro do inimigo e disse com uma serenidade que silenciou o mundo: O pote quebrado me ensinou que a graça é de graça. Eu te perdoo, porque Deus me deu o dobro do que você me tirou. A justiça não tardou a transformar a paisagem daquela terra que antes era castigada pela seca e pelo descaso. Tião viu sua prosperidade florescer não como um acúmulo de ouro, mas como uma fartura que alimentava a todos do vilarejo. Ele construiu uma casa simples, porém firme, com janelas grandes que deixavam a luz do sol inundar cada cômodo. O poço comunitário tornou-se o coração da região, onde ninguém mais precisava pagar por um gole de água pura. Tião retribuiu cada gesto de bondade que recebeu no passado, provando que o verdadeiro tesouro se multiplica quando é dividido com as mãos abertas e o coração limpo. O antigo patrão, Juvenal, agora trabalhava sob a orientação do homem que um dia tentou destruir com tamanha crueldade. Ele aprendeu a calcar a terra e a sentir o valor do suor honesto, deixando de lado a soberba que antes o cegava completamente. Tião não apenas o perdoou com palavras, mas ofereceu a ele a dignidade de um recomeço através do trabalho duro no campo. Ver os dois caminhando lado a lado era a maior prova de que a misericórdia é capaz de curar as feridas mais profundas. Juvenal finalmente entendeu que a riqueza verdadeira não se guarda no bolso, mas na paz de uma consciência tranquila.
Sentado na varanda ao entardecer, observando o burro Brasa descansar satisfeito, Tião refletiu sobre o caminho percorrido desde que seu pote se quebrou. Ele compreendeu que os cacos foram necessários para que a verdadeira herança pudesse finalmente ser revelada aos seus olhos cansados. Deus não desperdiça nenhuma lágrima e usa até as maiores injustiças para escrever histórias de superação que transcendem a lógica humana. Aprendi que a economia do céu nunca falha, sussurrou ele com um sorriso sereno. Se você enfrenta hoje o seu vale de sombras, não desista, pois o que parece fim pode ser apenas o início de um milagre extraordinário. Família, obrigado por chegar até o final. Se você gostou, comenta que ensinamento esta história te deixou e de que país ou cidade você nos acompanha. Dá um like, compartilhe com quem precisa e se inscreva no canal, porque vem mais histórias que Deus está usando para transformar vidas. E não esqueça de clicar nas histórias que estão aparecendo agora na sua tela. Você não pode perder esses próximos relatos de fé e superação. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua caminhada e até a próxima.